Aí ele foi e perguntou, o amigo ex-amigo de surto, né? Perguntou assim: e Deus está te abençoando? Aí ele disse: eu respondi que o justo viverá pela fé. Amém. E mesmo que a fogueira não floresça, e lá. Ele lançou essas... Lançou não, essa é que tem que ser supositório desse povo. Exatamente. Isso aí a gente não diz nem que lançou, ele enfiou essa. Caio. Porque Abacuque agora é para ser enfiado nesse povo mesmo. Para ser enfiado, Abacuque, né? Uma nova forma de usar o chofar, né, Caio? Chofar. Uma nova forma de uso, né? Tem que botar o chofar para o cara soprar de dentro para fora. E Abacuque é Aí vai sair, ainda que a figueira não floresça. Vai, quando soprar de dentro para fora, vai sair esse som. Garanto. E Abacuque é um nome apropriado. Abacuque já está com tudo. Já está na receita. Abacuque. Ele sorriu, ele foi, Caio, sorriu com sarcasmo. O amigo? Sim. O sarcasmo de Deus está sendo o Deus da minha salvação. Apesar de qualquer coisa, de eu poder dizer tudo posso naquele que me fortalece, tanto sei estar humilhado quanto estar honrado. Tenho experiência de tudo e de todas as coisas, tanto de abundância quanto de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí o crente... Isso foi para a época de Abraão. Ai, meu Deus. Isso foi antes de Kenneth Reagan. Foi antes da revelação final. Foi antes de Macedo, de R.R. Soares. Foi antes de da mala fazer faia. Foi antes disso tudo. Vocês não entendem. Meu Deus, vocês ainda estão nessa de Jesus, de Novo Testamento, de Evangelho, de Paulo. Meu Deus. Povo atrasado, né, Caio? Não fizeram upgrades dos novos softwares, especialmente os americanos e os coreanos que chegaram e tomaram conta da Terra. Pois bem, e aí? Queremos é grana. Queremos é grana. Queremos. Deus é grana. Deus é grana. Caio, por que olhar com eu... Ele me leva para as granas verdejantes. Verdinhas? Verdinhas. Não é as gramas. Não, as granas verdejantes. E aí? Caio, por que olhar com o Evangelho se torna olhar como um pagão para os que se dizem viver no Evangelho, porém vivem de religião, mesmo negando isso? Me olham, ele fez essa pergunta, tá? Sabe por quê? Me olham. A resposta é simples, é porque quem é que determina a oficialidade do que é Evangelho e não é Evangelho na Terra? É Constantino. Na sua versão católica, na sua versão protestante, na sua versão pentecostal, na sua versão oficial. Todos os que dizem nós representamos Deus na Terra são filhos da igreja de Constantino. Tanto faz se são católicos ou não. O Papa Francisco é menos filho de Constantino, tentando boicotar Constantino dentro daquele covil histórico de salteadores que foi o Vaticano durante milênios, e ainda é por isso que ele está lá, é por causa do covil, e é contra o covil que ele está tentando lutar. Então tanto faz se o cara é do covil de lá ou se é do covil de um lugarzinho pequenininho, de uma covinha desse tamanho. Mas se o espírito é o mesmo, é a mesma massa, é o mesmo corpo. É o mesmo fermento. É o mesmo fermento e é o mesmo vínculo espiritual que eles têm. Como também é a mesma comunhão, mesmo os crentes zangados com os macumbeiros, umbandistas e tudo mais, quando o umbandista pratica aquela umbanda parecida com o neopentecostalismo evangélico, ou seja, aquela umbanda do mal, eles são iguais, eles têm a mesma comunhão, porque Satanás não se divide. Ele só adota nomenclaturas diferentes para disfarçar o mesmo espírito. E o povo não percebe essas sutilezas espirituais jamais. Ou percebe, mas o resultado da grana justifica e satisfaz, né, Caio? Quando o diabo se convence de que antes importa
de fato, ter Satanás remando o barco na bonança do que ter Jesus dormindo no meu barco no meio da tempestade, que é o oposto daquele pôster que eu botei aí outro dia, aí danou, né? Porque aquele pôster diz: eu prefiro ter Jesus dormindo no meu barco no meio da tempestade do que ter um mar tranquilo e Satanás remando na minha proa, né? Mas a opção Mas a teologia da ele. prosperidade inverteu isso. A teologia da prosperidade diz: eu prefiro o diabo remando na minha proa com tudo bem, grana à vontade e vento a favor, sem nenhum problema, assim seja a bênção do Senhor, do que essa presença de Jesus dormindo, com o mar agitado, ele aparentemente dormindo no meu barco e a onda entrando, não deu me livre, está amarrado. Se Jesus dá azar. Foi o que o Macedo começou a dizer no Brasil, que aquele Jesus que tinha sido pregado nos avivamentos e tudo mais, dava azar, era muito melancólico, com aquela mensagenzinha de arrependimento. Ele me disse isto pessoalmente. É muito melancólico, trabalha contra, não estimula a riqueza, a vitória. Foi ou não foi, Macedo?